Bem, pessoal, eu vou contar para vocês um fenômeno que eu consegui ver no céu de Pernambuco. Isso aconteceu no ano de 1973 ou foi 1974. Eu sei que eu tinha entre 9 e 10 anos. E esse fenômeno aconteceu à noite, certo? Que naquela época quase ninguém tinha aparelho de TV em casa, né? Era uma época difícil. E a turma assistia mais TV na casa do vizinho, né? As novelas. E isso aconteceu à noite, certo? O lugar chamava-se Cucaú. Ainda chama, né? Ainda tem essa usina, é uma usina Cucaú. Chama-se usina Cucaú. E minha mãe lá assistindo a TV, a novela, né? E eu, 9 anos, 9 para 10 anos, aquele tempo era uma criança, não tinha esse desenvolvimento feito tem as crianças hoje de 9 10 anos. E eu ficava por ali e quando eu olhei para o céu eu vi um círculo meio amarelado, né? Aí e se movimentando lentamente e na posição de vertical. Vou mostrar para vocês aí que eu fiz uma pesquisa aqui no Google e o que eu achei foi esse aqui. Isso aqui chama-se Isso é um fundo de parede, né? Um papel de parede em círculo amarelo. Isso aqui foi a única coisa que relacionada que eu consegui achar aqui na internet. E era bem parecido feito esse aqui, ó. Só que a gente olhando para o céu vê a lua mais ou menos do tamanho de uma bola de futebol, né? E esse círculo, ele era mais ou menos assim, do tamanho da lua para esse círculo aí, era mais ou menos assim, como se fosse um pneu de uma bicicleta ou maior, né? Um aro de uma bicicleta, né? Um círculo, né? O diâmetro. Só que nesse mesmo formato aí, um círculo feito uma aliança, né? Uma aliança assim, amarela. Agora não sei se isso era um balão meteorológico, não sei, para medir, né, o clima, o tempo, essas coisas, não sei. E andei pesquisando aqui para ver se aparecia algo semelhante, né? Como se fosse um balão de pesquisa, mas não encontrei nada. E eu comento que de lá para cá eu nunca mais eu consegui, só foi uma vez na vida e à noite, né? E de lá para cá eu não consegui mais ver algo assim parecido, certo? E em 1975 nós se mudamos de lá e viemos para uma cidade mais próxima vizinha, né? Eu convivo até hoje por aqui. E naquela época você sabe que as iluminações não era feito hoje, né? Era um pouco meio, não tinha essa lâmpada forte, a iluminação pública. E era ficar mais fácil de ver essas coisas. E na época de 82, 83, eu já era rapazote e tinha uma emissora de TV chamada Transamérica, que transmitia ali do Recife, Pernambuco, que era na frequência de 92,7 MHz. E na época eu tinha um gravador, era um nacional, aquele rádio cassete, fita cassete, né, que tinha o rádio, e eu andava muito pelas montanhas, tanto pela o dia como a noite, certo? Eu levava o gravador para ouvir o rádio lá nas montanhas, que ficava muito bom para pegar. E nessa época não existia, assim, tantos bairros, né? Tantas casas, era mais vegetação, pé de árvore. E eu ficava por ali, naqueles pontos altos ali, tinha um binóculo também que eu levava para olhar, observar as estrelas, a lua. Sempre gostei dessas coisas. E talvez você possa até pensar que eu estou inventando, né? Mas isso aí aconteceu de verdade, entendeu? De verdade. Esse caso aqui do círculo que eu vi na usina Cucaú, que era um círculo meio amarelado assim, feito esse aí. Agora não sei se era um portal, se era um balão, certo? Um disco voador, um OVNI eu acho que não era, né? Porque na imaginação do povo, porque até aqui não,
Ninguém tem comprovação que existe OVNI, né? Nem extraterrestre. Até aqui nada, não existe. E então eu sempre ficava por ali, olhando os fenômenos, passava aqueles aviões bem altos com aquelas luzes piscando. Ficava vendo à noite, era muito bacana, né? Mas eu nunca vi nenhum fenômeno. Assim, vi algum meteorolito, né? Meteoro, algum. Aí a gente via ele se desintegrando na atmosfera, né? E eu nunca vi mais algo parecido. Se daqui para frente vocês tiverem essa sorte de ver algo parecido, vocês vão se lembrar do que eu estou relatando agora, né? Entendeu? Não é feito aquele caso que aconteceu ali na cidade de Campo Largo, ali no Paraná, que comoveu muitas emissoras de rede de TV, né? SBT, a Band, acho que a Record também. E foi um caso muito mal feito ali, né? Porque quando eu estava assistindo a entrevista lá, ele falou que passou por cima da casa dele, fazendo aquele barulho, aquele bem grande, não sei o quê. Mas só que ele não filmou, né? Só na mente dele ele falando sobre isso. Que desde o início que eu vi isso aí, que eu já achei meio estranho. E para isso aí, para a gente ter certeza, ele tinha filmado para poder mostrar, né? Mas só ficou lá aquela iluminação lá que, que eu estava assistindo depois aqui uma reportagem que aquilo ali foi uma chácara que tinha lá e tinha aquelas barracas e aquelas iluminações lá e estava acontecendo um evento para lá. E depois eu vou olhar e foi isso mesmo. Eu já vi, assisti vários vídeos aqui, a turma indo lá entrevistar o pessoal. Então ele enganou muitas pessoas, né? Porque hoje em dia existe muito instituto de pesquisa sobre esse assunto e até agora não comprovou-se nada, né? Então é isso, pessoal. O que eu estou contando para vocês é esse evento que eu vi. Até hoje eu não sei. Eu só sei explicar assim porque eu pesquisei aqui. Foi a única coisa que apareceu foi essa animação aqui, né? Desse círculo amarelo, que eu pesquisei círculo amarelo e apareceu isso aí, nada mais, não apareceu mais nada. Então pronto, então não sei se tem alguém que esteja sabendo que teve alguma experiência, que teve alguma experiência de cientista, alguma coisa, né? Que algum laboratório que foi lançado algum balão naquela época, acho que em 1973 ou 1974, foi nesse período, onde eu tinha de 9 para 10 anos. Ok, pessoal, mas é desse jeito. Então, quando vocês verem essa turma falando que viu um OVNI, um disco voador, vocês analisem direitinho, porque para comprovar mesmo ele tem que filmar, né? Para mostrar que o objeto se movimentou. E quando eu assisti o vídeo, o objeto estava paradinho lá, só que ele falou que estava em cima das árvores, né? Mas só que depois daquelas árvores tem um paredão de rocha. Eu fiquei até imaginando, eu acho que, digo, será que tem sido o clima frio que fez alguma geleira por ali, alguma coisa assim, parecida e estava refletindo a luz do sol, que ele falou que foi ao entardecer, né? Mas, como ele falou que sobrevoou a casa dele, eu pensei mais que era um drone, porque a única coisa que fica parado lá e depois se movimenta é o drone, né? Então é isso aí, pessoal. Essa é a história que eu estou contando para vocês do que eu vi quando criança, né? No céu. Foi a única vez e nunca vi mais nada. Entendeu? Ah, pois é isso aí. Muito obrigado aí. Se você gostou aí, dê um like aí. Também, se não gostou, também não tem problema. Ok, pessoal. Até a próxima.